Aí galera, tranquilo, numa boa? Hoje vamos retomar o assunto escola sem partido. E digo retomar porque já fiz várias menções a este assunto, né? Me posicionando evidentemente contrário à escola sem partido. E retomo esse assunto porque novamente a semana passada, numa escola do Rio de Janeiro, ocorreu o fenômeno, né, de um professor ou uma professora, não lembro, ser chamado à delegacia para se explicar, né, sob o ponto de vista da escola sem partido, ou seja, teria ofendido a sensibilidade dos alunos, tocando em temas, provavelmente, eu não conheço bem o assunto, comunismo ou questões de gênero, enfim, e ao ofender a sensibilidade desses alunos teria cometido crime. É claro que eu não vou falar exatamente deste caso, mas pretendo falar sobre, e novamente, escola sem partido e o que ela significa. Não vou comentar o aspecto jurídico, porque para mim já está muito evidente nas pessoas que comentam, né? É claro e é evidente que o professor tem a liberdade de cátedra, liberdade de explicar seus conteúdos, de apresentar o seu pensamento sobre o conteúdo, desde que dentro do conteúdo previsto. Eu quero falar mais do ponto de vista da sociologia ou da filosofia, ou ainda e principalmente do ponto de vista conceitual que a escola sem partido esculhamba, né? E eu vou seguir o seguinte caminho. Falarei sobre o conceito de moral e política, né? E depois de neutralidade e ideologia. É preciso falar sobre isso para que lá no final nós consigamos, do ponto de vista do entendimento dos conceitos, perceber as falhas da escola sem partido. Bem, primeiro, o que é moral? E aqui eu não vou falar da distinção que eu falo da ética, vou falar só da moral. Já falei muitas vezes disso. Moral é aquele conjunto de valores que nos é apresentado desde que nascemos, tidos como verdadeiros, tidos como universais. Por exemplo, e eu sempre dou o mesmo, a família. A família é pai, mãe e filhos e deve ser assim. Ponto. Esse é um pensamento moral, né? Que as pessoas têm fé, têm crença e, portanto, têm dificuldade e às vezes impossibilidade de pensar outras formas de família, outras formas de relacionamento possíveis. Por quê? Porque essa pessoa está imbuída de um valor e tem dificuldade em perceber que há outros valores e, principalmente, que este valor que ela entende como universal, de fato, não é universal. Existem outros valores tão importantes quanto. E a moral, portanto, passa a conduzir a vida desta pessoa. Que vida? A vida em sociedade. A moral orienta a pessoa na sua vida em sociedade. Porque só há moral porque há sociedade. Só há moral porque há outras formas de pensar que esta moral se contrapõe, né? Ou se consorcia. Então é preciso que exista outras pessoas. Portanto, é uma forma de conformar o agir e o pensar e como serão as relações numa sociedade. A política, olha que curioso, de forma similar, ela só existe porque existe sociedade. Ela só existe porque existem relações humanas. Portanto, a política também se interessa e se preocupa, né, com as relações humanas de maneira a otimizá-las ou de maneira a fazer com que seja possível a relação humana, a própria relação humana.
A diferença é que a política, ela é diálogo. A política, ela vai discutir entre os valores possíveis aqueles que são melhores para a vivência em sociedade, para a vivência na cidade. Portanto, a política, ela não vai elencar um valor, vai tirar do chapéu um valor e vai impor, entendendo como universal. Não. A política, ela vai pensar, as pessoas vão se reunir e vão discutir dos valores possíveis aqueles que vão tornar a vida em sociedade melhor. E melhor significa com menos violência, com melhor distribuição daquilo que é bom para todos, né? Saúde, educação, moradia, liberdade, enfim. E sabe a política que esses acordos, esse diálogo, vai durar um tempo e que assim que a história se move, que a sociedade se move, que evolui ou involui, vá saber, né? E esses acordos vão entrar em colapso e será preciso outros valores. A moral não entende que ela existe num tempo. Ela tende a querer permanecer e a se impor. A política, a boa política, ela sabe que ela tem que os acordos eles são móveis, eles são flexíveis, porque as pessoas precisam conviver e bem conviver, e muitas vezes, e geralmente, um valor ao se sobrepor aos outros de maneira não refletida, sem acordo, ele acaba sendo impositivo, gerando um mal-estar, uma desconformidade, e, portanto, a violência, a greve. Portanto, percebam a similaridade e também a diferença entre moral e política. Vejam que eu não estou falando de política partidária até este momento. Segundo passo, neutralidade e ideologia. Percebamos. Vamos para a ideologia. O que é ideologia? Similar também à moral e tudo a ver com política. Ideologia são formas, ideias que nós desenvolvemos, que grupos desenvolvem para explicar as suas escolhas, né? Suas escolhas aonde? Na sociedade também, né? Se eu perguntar ao sujeito que defende a família tradicional, ao explicar, ou seja, ele fez uma escolha moral sobre, ou foi imposto, ou escolheu, não sei, né? Um pensamento moral sobre a família. Ao explicar, ao tornar mais densa a sua escolha, ao cooptar pessoas, ao tentar fazer com que outros pensem de forma similar, ele está desenvolvendo uma ideologia, ou seja, uma forma de organizar as ideias que vão gerenciar as relações humanas. Percebem como tudo está muito parecido? Acaba convergindo para as relações humanas. Então a ideologia é mais complexa que a moral, porque se utiliza de argumentos para manter uma moralidade, né? Portanto, a política também se serve da ideologia, né? Porque ela também vai explicar. Logo, é possível dizer que alguém é isento? É possível dizer que alguém é neutro, que não tem ideologia alguma? Portanto, é possível dizer que alguém não conseguirá ou não quererá explicar o porquê que entende que o mundo é assim ou assado? É possível dizer que as pessoas não conseguirão explicar as suas crenças? É possível dizer que as pessoas nunca vão tentar chamar a atenção da sociedade para a sua forma de pensar? Lógico, evidente, que as pessoas não são neutras. Porque quando elas explicam por que usou esta roupa e não outra, estão expondo a sua forma de ver o mundo, né? A correlação lógica entre os seus valores e os valores dos outros para então agir dessa ou daquela forma. Ora, ela está sendo ideológica. E é claro que nós temos a ideologia religiosa, a ideologia política partidária, nós temos ideologias, né? E negar ideologias é ter uma ideologia que quer negar as outras.
Nós teremos uma forma de explicar o mundo que exclui outras formas de entender o mundo. Ao dizer que a educação deve ser X e não Y, a minha ideologia sobre a educação é que me orienta a dizer isso. E as outras pessoas vão se consorciar comigo, né? Então aqui percebamos que há uma contradição entre uma ideologia que diz que não deve haver outras ideologias. É lógico que a minha cabeça ela funciona de maneira dialética. Eu consigo entender os opostos coexistindo. Eu consigo entender uma ideologia que prega a não ideologia. Eu consigo entender a plausibilidade até disso. É possível. O que eu não consigo entender, e aqui eu aponto o erro, é quando a escola sem partido não quer reconhecer que é mais uma ideologia entre outras ideologias. Portanto, o que, na verdade, sustenta a escola sem partido? Vamos passar para todos os conceitos lá no início. Uma moralidade, uma escolha de valores. Essas pessoas escolheram determinados valores e querem impor às outras pessoas. Mas, para impor às outras pessoas, elas escolheram inimigos, né? Que são outras ideologias, né? Que são pessoas, ideias que pregam, abre aspas, o comunismo, mesmo que não saibam o que é o comunismo, né? Pessoas que falem sobre a sexualidade, sem entender nada de sexualidade. Por que não entendem nada? E aqui eu sou muito tranquilo em dizer isso. Não entendem nada, falam do que não sabem, porque negam o fenômeno. Portanto, não são políticos, no sentido de compreender as relações humanas na cidade. Por não compreenderem que a sexualidade é um problema ético, político e de relacionamento na sociedade, apenas negar não some o problema. Vai lá para a moralidade, né? Eu não quero que exista outra forma de ver o mundo. Simplesmente isso, porque para mim está errado. E então eu passo a defender isso. E aí eu acabo sendo um sujeito ideológico que nega, abre aspas, a ideologia de gênero, a ideologia comunista. Então, uma ideologia que nega outras ideologias. E aí eu digo, qual é o erro fatal, destruidor quer dizer, mais um, né? Mas o principal, para mim, o fatal que destrói a ideia de escola sem partido é não reconhecer a escola sem partido, que é apenas mais uma ideologia. E por quê? Por ser apenas mais uma ideologia baseada numa moral que quer ser inquestionável, sendo apenas mais uma ideologia, ela está em igual condições de disputa de poder como qualquer outra ideologia. Ela vai ter que entrar na política, que é o que ela nega, e disputar. Disputar voto, disputar lei, disputar organizações sociais. Ela vai ter que ir ao sindicato discutir isso, ela vai ter que ir às escolas, no sentido de discussão inteligente, não ir lá agredir, né? Vai ter que abrir o coração, abrir aquilo que ela tem de bom, que ela acredita que é de bom, e aquilo que ela tem de ruim, e abrir para a sociedade para que ela possa ser julgada politicamente. Ou seja, possa ser a escola sem partido dissecada e estudada, e então, né, entrar no jogo político, no jogo ideológico, entrar como qualquer outra, porque não é melhor do que nenhuma outra forma de ver o mundo e disputar o seu espaço. Mas eu já posso contar o final do filme. A escola sem partido não só não fará isso, quanto se fizer, ela não terá sucesso, porque eu entendo que é impossível reduzir uma escola a uma neutralidade que, como eu disse antes, é inviável, né? Portanto, essa neutralidade é uma coisa boba, inventada e não é sequer útil para a escola. É uma perda de tempo e está servindo para a perseguição de professores. Abraço e até a próxima.